Cumprimentamos a todos no nome do Senhor Jesus. Vamos tomar aqui Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 30, para darmos continuidade ao assunto sobre esse mistério da vinda dele nas nuvens do céu, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e que Deus possa falar isto em nossos corações. Nós sabemos que a maioria das igrejas, grande parte dos irmãos que estão aí em suas denominações, eles são conscientemente ou inconscientemente futuristas, onde espera o cumprimento das Escrituras, tudo para o final da história, uma vez que tudo tem acontecido durante a história, e não tudo para o final da história. Então se espera, literalmente, Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso de uma maneira literal. Isso seria um erro, porque a Escritura tem que encaixar todas as coisas. Jesus disse: o mundo não me verá mais, em São João, capítulo 14, verso 20, 19 e 20, por ali. Então, se o mundo não vai ver ele mais, por que ele viria de uma maneira ocular, para o mundo inteiro ver ele vindo nas nuvens do céu, avião sem piloto se chocando no ar, trem desembestado, igrejas ficando só as cadeiras e os bancos? Não, isso não é assim. Isso não pode ser assim. Não podemos tomar a Escritura, onde é algo parabólico, que se trata de uma parábola, se trata de uma forma metafórica, aplicarmos isso literalmente. Então, nós vamos estar dizendo, neste momento, estamos afirmando, que ele já veio, com poder e grande glória, que ele já veio em seu reino. E esse reino, ele mesmo disse, que é um reino espiritual. Em São João, capítulo 18, versículo 36, ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se o reino dele não é desse mundo, quer dizer, não é um reino visível, palpável, não é do sistema humano, é um reino espiritual. Espiritual. Então, há uma promessa bíblica que ele viria em seu reino. E isso que estaremos falando, esses acontecimentos, de uma forma gradativa, para podermos entender aqui. Então, ele e o Espírito Santo é a mesmíssima pessoa. Eu nem vou mostrar isso agora, dissertando, para remir o tempo, mas você pode ir em São João 14, você vê o versículo 17, lá afirma muito bem que ele e o Espírito Santo é a mesmíssima pessoa em forma diferente. Então, não se espera isso acontecer para o futuro, mas algo que já aconteceu. E nós vamos entender isso no final dessa palestra. Em Mateus capítulo 10, versículo 23, Jesus disse assim: porque, na verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, ele está dizendo: olha, antes de vocês percorrer todas as cidades da nação de Israel, o Filho do Homem virá.
Em Mateus capítulo 16, versículo 28, Jesus disse: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, isso aqui para nós está bem explicado. Jesus não pode estar falando uma coisa simplesmente por falar. Ele está dizendo: algum dos que estão aqui vai ver o Filho do Homem vir em seu reino, sem provar a morte. Se isso não cumpriu, então ele falhou quando fez essas afirmações. Lucas, ele diz em Lucas aqui: em verdade vos digo, eu anotei aqui, Lucas capítulo 9, versículo 41, se não me falha a memória, mas está aí. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Quer dizer, está afirmando que alguns daqueles que ali estão não provariam a morte até que o Filho do Homem voltasse. Deixa eu ler o versículo aqui, está em Lucas 9, versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, ele está falando em vir em seu reino e ver o reino de Deus. E nós sabemos que alguns dias depois disso, em Mateus 17, que está nos outros evangelhos também, ele tomou Pedro, Tiago e João e ele se transfigurou. Ali se tornou um mundo espiritual. Aparece Elias e Moisés falando com ele, no Monte da Transfiguração. Nós vemos isso. Mas nós vamos entender realmente a vinda do reino. Porque a questão está aqui, ele está dizendo que muitos dos que estão aqui, alguns, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então a questão é o que é o seu reino. Ele diz que viria no seu reino, na glória de seu Pai. Então, Jesus faz essas afirmações e depois de 2000 anos isso continua do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada que nós temos que tomar atenção para isso e ver na Escritura se isso já se cumpriu ou não. Então aqui, em Lucas capítulo 19, no verso 41, Jesus profetiza e diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo de sua visitação. Oh, meu Deus, isso é de arrepiar, isso é de trazer um temor sobre cada um. E ele continua profetizando em Mateus, em Lucas 21, versículo 20: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Na descrição de Mateus 24, ele diz: Ai das grávidas, que de maneira nenhuma escaparão. Tomara que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Quem estiver lá no monte não volta, quem estiver no telhado não desça.
Versículo 24, São Lucas 21. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu Deus, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provará a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Desculpa. Que coisa. Ele está dizendo isto. Ele não está dizendo que se cumprir 2.000, 3.000 anos depois, não. Ele está dizendo que não passaria aquela geração ali. E uma geração é um ciclo de vida. Hoje, vamos dizer, de 70 anos. Uma geração para os judeus era o quê? 40 anos. Jesus estava com 33 anos. Ele está afirmando, aqui em São Lucas e Mateus, a mesma coisa. Mateus 24, 34. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Tudo que ele profetizou sobre Jerusalém e as promessas que ele fez aos seus discípulos, que alguns deles não provariam a morte até ver o reino dos céus, ainda aqui nessa vida. Isso se cumpriu. Isso é escritura cumprida. No ano 70, o exército romano sitiou Jerusalém, do jeitinho que Jesus falou aqui em Lucas 19, 41. E tudo que ele falou em Mateus 24 se cumpriu, está cumprido. Quando Jesus ressurgiu, a primeira coisa que ele fez, ele voltou da morte. Ele voltou dali, onde os homens pensaram que ele havia sido terminado, que ele havia sido sepultado. Ele aparece a reunir os seus discípulos, para Maria Madalena, caminho de Emaús, junto ao mar de Tiberíades ali, para Pedro, para todos os apóstolos ali, de portas fechadas, com medo, escondido. Ele chega e diz: paz seja convosco. Ele aparece para João na ilha de Patmos, em sua cétupla glória. O último apóstolo que foi morto, que morreu, que ainda estava vivo, ele aparece ali em sua cétupla glória, após haver aparecido para cada um de seus discípulos, após ele ter sido ocultado em uma nuvem. Ali está ele de novo agora, falando com João. Aparece para João na ilha de Patmos. Também vemos a sua aparição a Paulo no caminho de Damasco, 30 anos, bem depois, no caminho de Damasco. E nós sabemos que Deus, que Jesus, através dos atos dos apóstolos, e através de todos eles, principalmente Paulo, ele finalizou tudo. Ele escreveu o Novo Testamento e finalizou tudo no ano 70, com o cerco de Jerusalém. Ali concluiu uma obra a qual ele tinha que fazer, fechou o círculo do judaísmo, escreveu o Novo Testamento e tudo terminou. E nós estamos em seu reino. Então agora, voltando ao reino, ele disse, deixa eu repetir essa escritura: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provará a morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Ele disse que não beberia mais do fruto da vide, só beberia de novo em seu reino.
que ele só teria companheirismo novamente conosco em seu reino. Ia ser um reino espiritual, é um reinado eterno, após ter passado o reinado babilônico, o império babilônico, depois veio o medo persa, depois veio o grego, depois veio o poderoso império romano, o qual hoje está na figura da Roma papal, que é a Igreja Católica. Mas Jesus recebe um reino eterno, um reino que não pode ser destruído, um reino que não é comida e nem bebida. E ele disse, olha, não vem com aparência exterior, não é para os olhos ver, não é para as mãos tocar, não é desta criação, não é desse mundo. E o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, alcançou a mim, alcançou a você. Mas como é que fica então, irmão, a questão que ele disse em Mateus 24, qual nós lemos isso aqui na pauta inicial, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui, se nós pegarmos do verso 27 até o 31, isso está falando de juízo, e o juízo já foi aplicado. O juízo, tudo que Jesus profetizou contra Jerusalém, se cumpriu no ano 70. Ele veio em glória, em seu reino. Ele não veio fisicamente, ele não pode vir fisicamente, porque ele já terminou a obra da redenção. Se ele já terminou a obra da redenção, por que ele tem que ficar naquele corpo do filho de Maria? Por que ele tem que estar com o semblante triste, com as mãos furadas, os pés furados e o lado furado por uma lança? Não, ele apareceu para Saulo, no caminho de Damasco, ele era aquela luz eterna. Oh, mãe, ele está agora em sua glória, ele reina, ele está reinando, ele está sentado no trono de sua glória, e o trono de sua glória é o coração do crente verdadeiro. Não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com grupos, não tem nada a ver com denominação, grupo tal, grupo assim. Não tem nada a ver com isso. Ah, eu sou da mensagem. Que mensagem? A mensagem é Cristo. O restante é denominação, é organização de homens. Não há mensagem maior do que a da cruz. Essa é a mesma mensagem de salvação, ontem, hoje, eternamente. Tudo terminou. Estamos no reino. E esse reino é um reino eterno. O reino babilônico passou, o medo persa passou, o grego passou, o romano passou, e os que têm hoje, e os que estão aí hoje, esses reizinhos da terra, em breve passarão também, mas esse reino eterno, ele não pode terminar, ele não pode passar, porque ele é eterno, está cumprida a Escritura, estamos no reino, estamos vivendo o momento do reino eterno, esperando deixar esse corpo para trás, para estar com o Senhor, que é muito melhor, que é muito mais gostoso, que essa é a nossa esperança. Não vamos esperar nada aqui, porque não há o que esperar. O tempo se encarrega de mostrar o tempo, e o tempo só realmente registra a história e o que passou. Mas nós somos eternos, somos criaturas da eternidade. Viemos de lá, fazemos parte disso aqui. Meu Deus, eu nem imaginava que eu não veria a morte. Antes de eu ver a morte desse corpo, eu ia ver o reino dos céus. Está aqui, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você está no reino com ele? Você está ceando com ele? Ou você está tomando uma hóstia em uma denominação? Um pão, uma hóstia, um vinho, um suquinho?
Ou você está comendo o pão vivo que desceu do céu? Você está ceando com ele? Ele disse: olha, eu vou bater na porta, quem abrir, eu vou entrar, eu cearei com ele e ele comigo. Você está ceando com ele? Hã? Ou você está tomando uma hóstia, um pão levedado em uma denominação, em uma organização? Ou você está comendo pão com ele na mesa? Você está tendo companheirismo com ele dentro de você, em seu coração? Você é a casa de Deus? Então, isso está cumprido. Isso está cumprido, o versículo 30, né? Ele veio, ele já veio, ele está aqui de uma forma gloriosa em seu reino, vivendo em nossos corações. O mundo nunca verá ele. E essa coisa visível em carne humana, um corpo espiritual, sei lá, que vocês esperam que virá um dia nas nuvens do céu, isso nunca acontecerá, porque ele já está velado em um corpo de crentes, que é a igreja. Isso está em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até o 27. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.